E aí esse cisma rompe a igreja entre a igreja oriental e a igreja ocidental. Então, no Oriente, por exemplo, nós não temos o que é chamado hoje de igreja católica, apostólica e romana. No Oriente, nós temos a igreja ortodoxa, que é conveniente, que surgiu desse cisma de 1054. Então, em 1054, se rompe a igreja, que é considerado como o grande cisma. Os dois papas eles se excomunam, né? Não sei se essa é a palavra correta. E aí um vai para um lado, o outro vai para o outro, e surge a igreja ortodoxa e a igreja católica apostólica romana. Mas nesse meio tempo, começou a surgir muitos problemas, e os homens começaram a deixar o seu coração ser levado. E o que os homens começaram a fazer, principalmente no Ocidente? Começaram a cobrar dinheiros altos, chamados de indulgências, que era a compra pelo perdão do pecado. Repita comigo, indulgência, a compra pelo perdão do pecado. Isso era indulgência. Eles cobravam preço, e a partir do momento que você pagava esse preço, eles diziam que o seu pecado estava extirpado, aniquilado. O de hoje, o de amanhã custava outro preço. Mas eles diziam também que aqueles que morreram, e eles estavam num lugar chamado purgatório, e para que aquela alma saísse do purgatório, você precisava pagar também um valor. Eles tinham uma frase dizendo que quando a moeda cai no ofertório, a alma sai do purgatório. Porque o purgatório, você já deve ter ouvido falar, que é uma antessala, é um local onde as pessoas pagam seus pecados e depois elas vão celebrar com o Senhor. E para isso eles cobravam um valor, cada pessoa pagava pelo preço do pecado. Mas em 1517, um homem chamado Martinho Lutero prega no castelo de de Wittenberg, na Alemanha, as suas teses. Esse homem era um bispo também da igreja, mas ele prega as suas teses dizendo: a compra pelo perdão do pecado é ilegal. Nós não podemos pagar para perdoar os nossos pecados. Esse homem se deparou com o livro de Romanos, capítulo 1, onde diz que o justo viverá pela fé, e isso abriu a sua cabeça, no qual ele não conseguia mais ouvir esse tipo de pregação, dizendo: nós não podemos mais pagar para perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, e os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E Lutero, que é tido como o grande pai da reforma protestante, que é o que nós somos chamados hoje, ele não queria dividir a igreja. Ele só queria que a igreja olhasse novamente para a Bíblia Sagrada e não se perdesse. Mas porque a igreja, naquele tempo, aquela igreja, não quis olhar para aquilo que Lutero estava fazendo, infelizmente ou felizmente, há uma ruptura. E nessa ruptura, através de Lutero, surge a igreja protestante, ou seja, aquela que protesta. E junto com a igreja protestante, surgem as 5 solas. E o que são as 5 solas? Ou 5 somente? Somente, 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 somente. O que Lutero diz? Por exemplo, ele diz: somente a fé. Ele diz, aumenta meu retorno, por favor. Ele diz: não adianta nós ficarmos batendo cabeça, dizendo que nós podemos comprar o perdão dos pecados, porque somente a fé pode nos salvar. Outra sola, ou outro somente, ele diz: somente Cristo, ou somente através de Cristo, nós podemos ser salvos. Outra sola é somente a Escritura pode nos salvar. Ele diz também que somente a graça pode nos redimir dos nossos pecados. E no final ele termina: somente a glória de Deus. Ele extirpa tudo aquilo que eles estavam dizendo que precisávamos pagar para perdoar nossos pecados, e diz: não, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, e só a Deus, após tudo isso, só a Deus seja dada toda a glória. E isso resumia o Evangelho, mas a igreja não foi adepta. E aí por isso surge essa palavra, os protestantes, de uma forma pejorativa. Mas a partir daí é um caminho sem volta. E hoje nós
protestantes, não cremos em purgatório, não cremos nas ofertas pelo perdão dos pecados, porém temos entre nós algumas divisões. E a pior de todas as divisões são essas que nos fazem enxergar o evangelho como uma parte, não como todo. E aí hoje nós temos, por exemplo, calvinistas e arminianos. Nós temos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Nós temos, talvez, a maior divisão de todas, entre os protestantes, que é os tradicionais e os pentecostais. E aí, por que eu dei essa volta toda? Para chegar nisso aqui. Que talvez seja o versículo mais discutido de toda a igreja. Por quê? Porque fala sobre a descida do Espírito Santo, e aqui traz algumas divisões na igreja, e é o que nós queremos ver nessa noite. Mas antes disso, eu só quero te contextualizar o momento em que esses discípulos estão. No capítulo 1, Jesus promete o Espírito Santo. Jesus chama os discípulos para serem suas testemunhas. Jesus sobe aos céus na vista deles. E aí, depois que ele sobe, os discípulos escolhem Matias para ser o substituto de Judas. E aqui nós estamos exatamente 50 dias após a Páscoa. Ou seja, Jesus morre, 40 dias depois vem a sua subida, e 10 dias depois da subida de Cristo, vem o dia de Pentecostes, que é o dia que nós estamos agora. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim, meu retorno, por favor, um pouquinho. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que dia era esse? O dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E o que era o dia do Pentecostes? Êxodo capítulo 23, versículo 16, diz que o dia de Pentecostes marcava o fim da cevada, da colheita do trigo. Eles estavam nesse dia, e porque estavam nesse dia, a terra estava cheia, Jerusalém estava cheia. Eles estavam comemorando o dia em que o início da colheita do trigo estava começando, e como era uma festa normal, como era uma festa cotidiana, as pessoas estavam em massa naquele lugar. Eles estavam prontos para participar dessa festa. Era um dia comum. Era uma festa, mas uma festa comum. Era uma festa, mas uma festa que todo ano acontecia. Mas olha que engraçado. Os discípulos estavam aonde? Reunidos no mesmo lugar. O que nos ensina uma primeira coisa, o quê? Que os discípulos não perderam o foco. Qual foi a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém. E aonde eles estavam? Em Jerusalém. Eles não perderam o foco. Passaram-se 10 dias e eles estavam em Jerusalém. E mais, além de estarem em Jerusalém, eles estavam reunidos. O que nos faz entender outra coisa, o quê? Que a obediência a Deus é a única possibilidade de vivermos a vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, é a única probabilidade de vivermos a vontade de Deus. É impossível vivermos a vontade de Deus fazendo as coisas da nossa forma. E preste atenção, obedecer a Deus da nossa forma ainda é desobediência. Quando eu obedeço a Deus, mas eu obedeço a Deus fazendo da forma que eu quero, ainda assim é desobediência. O que os discípulos estavam fazendo? Estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Repita comigo, no mesmo lugar. A união é um princípio básico de todos aqueles que se declaram filhos de Deus. Até porque, se Deus é o nosso Pai, nós não devemos escolher quem são nossos irmãos. E essa é para você postar no seu story hoje. Se Deus é o mesmo Pai, por que é que fazemos distinções entre nossos irmãos? Fulano é meu irmão, fulano não é meu irmão. Eles estavam juntos, esperando que do céu viesse uma promessa. 10 dias. Eles poderiam estar desesperados. Olha só,
Pedro, com 3 dias que Jesus morreu, Pedro foi pescar. Jesus morre. E logo em seguida Pedro vai pescar. Tanto é que Jesus vai ter que voltar lá de novo para resgatar os discípulos que ele já tinha mandado sair de lá. Porque eu não sei se você lembra no início do ministério de Jesus, quando ele vai encontrar Pedro, Tiago e João, ele chega na beira do mar onde eles estão pescando, e aí depois de pregar para aquela multidão, ele manda eles ir lá pescar e voltar com as redes cheias, e depois que voltam com as redes cheias, Jesus diz, abandona tudo e vem ser pescador de homens. Eles abandonam tudo, vêm ser pescador de homens, e aí quando Jesus morre, para onde eles voltam? Pescar. Aí Jesus tem que voltar lá de novo e dizer, gente, não é possível. Eu avisei para vocês que eu faria de vocês pescadores de homens. 3 dias foi o necessário para que Pedro desesperasse. Irmão, fica um dia sem notícia. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim, desesperado. Não marque comigo o horário que você não vai chegar. E é de verdade. Se você marcar comigo 10 horas e não chegar às 10 horas, imediatamente a minha mente está pensando que você foi sequestrado, que já venderam seus órgãos no mercado negro, que eu tenho que arrumar uma forma de buscar em qualquer lugar. Eu sou desesperado. Agora imagina, os discípulos reunidos 10 dias, sem uma notícia. Ele disse que o Espírito Santo ia descer. 10 dias, 120 pessoas reunidas no cenáculo, sem uma notícia. Imagina o tanto de discussão, se fosse hoje, com os irmãos que você diz amar. Você diz que nos ama. Eu digo que te amo porque eu passo 2 horas na semana do seu lado. Eu digo que te amo porque nós passamos 2 horas juntos. Imagina 10 dias juntos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pedindo licença para passar, pedindo licença para ir no banheiro. Os casados aí sabem que passar 3 dias junto com a esposa dentro de casa é um sacrifício dos céus. Só na base da oração, que dirá 10 dias junto com pessoas que você nem conhece. Ou melhor, conhece, mas algumas são mais distantes. A única coisa que pode fazer isso é o nome de Jesus. Eles estavam esperando o que Jesus avisou que iria acontecer. E de fato aconteceu no versículo 2 de Atos 2, diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Presta atenção, o que eles estavam esperando? A promessa do Espírito Santo. O que veio? Um som. E o que importa de fato, irmão, não é o que veio. Não importa se foi um som, se foi estrondo de chuva. O que importa é de onde veio. E veio da onde? Do céu. O que importa não foi o que veio, foi de onde veio e foi do céu. Preste atenção, todas as vezes que alguma coisa vem do céu, é Deus de uma certa forma tentando fazer com que possamos entender qual é o plano original de Deus. Não veio da terra, veio do céu. Era Deus avisando, eu estou mandando alguma coisa do céu para a terra, para que vocês possam entender qual é o meu plano original. E o que era? Era um som como de um vento. Às vezes nós pensamos que é um vento que entrou, mas não. Era um som de um vento. Mas não era um som de um vento qualquer, era de um vento impetuoso. Repita comigo, impetuoso. Sabe o que é impetuoso, irmão? A palavra impetuoso é um adjetivo que descreve algo que age com muita força, rapidez, intensidade ou impulsividade. Ou seja, era um som de um vento imparável. Não era um vento, era um som de um vento que ninguém poderia resistir. Todo mundo que estava presente ali, a maioria deles, vivia da pesca, ou quando precisava de um meio de transporte, o meio de transporte de um lugar para o outro mais longe era o barco. Ou seja, eles conheciam o barulho de um som. Eles conheciam o barulho que estava naquele lugar.
Eles conheciam o barulho que estava vindo sobre eles, mas naquele momento eles não sabiam que aquele som, que aquele barulho era o barulho que iria mudar a história da humanidade de uma vez por todas. Você está comigo, irmão? Era o barulho que iria mudar a história da humanidade de uma vez por todas. Tanto é que a casa ficou cheia. Cheia do quê? Do som. Cheia de um som. Agora imagina o que esses homens sentiram. Esses homens que viram coisas incríveis, como por exemplo, curas, milagres e libertações, mas agora eles não estavam vendo mais alguém fazer. Eles estavam vivendo aquilo. Esses homens viram a casa cheia do Espírito Santo. Esses homens viram o que o Espírito Santo poderia fazer através deles. E a partir desse momento, esses homens foram cheios do Espírito Santo. Olha só o que diz o versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as que pousaram sobre cada uma deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que os falassem. Olha só o que está dizendo a Bíblia, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí o que diz aqui, para eu tentar desmistificar para você, o que foi visto sobre a cabeça desses homens não era uma língua de fogo. Está comigo, irmão? Não era uma língua, um formato de língua em fogo. Era língua como que de fogo. O que eles estavam enxergando era alguma coisa parecida com fogo. A descrição era uma língua como que de fogo. E não uma língua membro do corpo. Uma língua como uma linguagem. Uma língua como uma linguagem, como uma forma de fala. E nós temos algumas coisas a pensar. Por exemplo, essas línguas eram entendíveis. Essas línguas davam para alguém entender de uma forma didática. E o versículo 4 diz que esses homens falavam. As línguas pousavam, eles estavam cheios e eles falavam. O que nós lemos em João 20 é que esses homens, os mesmos discípulos, foram selados pelo selo do Espírito Santo. Mas agora o que a Bíblia está dizendo é que eles estavam cheios. E tão cheios que eles começaram a falar em novas línguas. Olha só, irmão, presta atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque o entendimento que nós temos aqui, nem todos que foram salvos já experimentaram na íntegra o poder do Espírito Santo. Nem todos que foram salvos experimentam na íntegra ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Mas aqui, o que a Bíblia diz é que nós precisamos do Espírito Santo para que possamos viver as coisas ordinárias. Para que talvez nós possamos viver as coisas extraordinárias. Eu vou repetir. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vivermos as coisas ordinárias. Para que talvez nós possamos viver as coisas extraordinárias. O que quer dizer isso? É o de repente do Senhor. Por exemplo, eu comprar pão, mas em comprar pão cheio do Espírito Santo, e de repente pode aparecer alguém que possa precisar ser transformado e através da minha vida o Senhor pode me usar para transformar a vida daquela pessoa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O que os discípulos estavam fazendo era uma coisa ordinária, o quê? Esperando no mesmo lugar. Mas de repente foram cheios e o extraordinário aconteceu. O quê? Falarem em outras línguas. No trabalho a mesma coisa. Imagine, irmão, no trabalho, nós indo trabalhar, saindo de casa para ir trabalhar de uma forma ordinária, mas cheio do Espírito Santo de maneira tal que outras pessoas possam ser tocadas por nós. Na escola, aqueles que estudam, aqueles que ainda estão no ensino médio, ensino fundamental, ir para a escola cheio do Espírito Santo. E de repente os nossos amigos que são maus
Os nossos amigos que às vezes pecam de forma demasiada, olharem para nós e perceber que somos cheios do Espírito Santo e aí quererem uma vida transformada pelo mesmo Espírito que nos transformou. Aliás, aos jovens e adolescentes que anseiam ter uma certa independência, aliás, aos jovens e adolescentes que anseiam em namorar o tempo todo, por que é que ao invés de independência, namoro, viver uma vida independente dos pais, por que é nós não ansiamos uma vida cheia do Espírito Santo? Não precisa me responder. Aliás, nós pais, ao invés de ficarmos preocupados com coisas secundárias, ao invés de ficarmos preocupando com coisas que vão passar, por que é que não preocupamos em viver uma vida ordinária, cheia do Espírito Santo, para que nossos filhos possam nos observar, cheios do Espírito Santo e quererem a mesma coisa que habita em nós? Ordinário para receber o extraordinário. O extraordinário tão forte, tão pesado, que eles começaram a falar em outras línguas. Presta atenção, eu não vou entrar no mérito agora do tipo de linguagem, do que é língua estranha, não é, mas olha só, a Bíblia diz que esse tipo de língua aqui, que eles estavam falando, era uma língua idiomática, ou seja, o idioma que outras pessoas podiam entender. Olha só o que diz do versículo 5 ao versículo 11. E estavam morando em Jerusalém, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia as falar na sua própria língua. Então, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Presta atenção, eram outras pessoas de outros locais, e eles estavam ouvindo aqueles judeus falarem na língua que eles estavam entendendo. Então, quando nós tratamos de língua estranha, porque, por exemplo, isso aqui é o versículo que divide o tradicional do pentecostal, porque o pentecostal entende que isso aqui são línguas que não são entendíveis aos homens. Isso aqui a gente pode discutir lá em Coríntios 7. Mas em Atos 2, o que a Bíblia diz é que as línguas que eles estavam falando, cada um ouvia falar segundo aquilo que podia entender. Então, existe a língua que não é entendida aos homens? A discussão está lá em Coríntios, não está aqui. Aqui, o que nós podemos entender é que o Espírito Santo capacitou esses homens para anunciar o Evangelho para aquelas pessoas, para que elas pudessem entender. Ou seja, o idioma que elas pudessem entender. O idioma que elas pudessem absorver. Presta atenção, é como se você saísse daqui e fosse para outro país, não falando nada daquela língua, e chegando lá, o Espírito Santo te concebesse falar aquela língua. Eu saio daqui e vou para os Estados Unidos, o meu inglês é perfeito. Só que não, né? E aí eu chego nos Estados Unidos falando um português mal, e aí o Espírito Santo me concede com que eu fale aquela língua. É isso que a Bíblia está falando. Eu saio daqui, e aí eu vou para a Alemanha, e vou falar alemão. E aí eu chegando na Alemanha, eu não sei falar alemão, mas o Espírito Santo me conceda que eu fale alemão, para que aquelas pessoas possam entender o que eu estou falando. É sobre isso que a Bíblia está falando. Eram todos de outras nações, e eles estavam ouvindo falar, cada um na sua própria língua. Eles estavam ouvindo o que aqueles homens estavam falando e dizendo: eles estão falando aquilo que eu estou entendendo, mas eles são judeus. Eles estão falando aquilo que eu estou entendendo, mas eles nem moram aqui.
Eles estão falando o que eu estou entendendo, mas eles não sabem o que está acontecendo. Quem são eles? Diferente de hoje, não existe o curso de língua lá. A outra se inscreve e faz online lá, e faz o curso de 6 meses e aprende o básico. Não tinha. Aliás, a cruzada para você chegar em outro país demorava dias, porque era um animal com 4 patas, ou caminhando, ou de barco. Ou seja, demoravam-se dias. Ninguém falava 2 idiomas de forma fácil. Olha o que o Espírito Santo fez no ordinário, no esperar, no aguardar. Revestiu esses homens com outras línguas para que eles pudessem anunciar. Por que Jesus disse, espera? Porque às vezes também nós temos a noção e achamos que Jesus não sabe do que vai acontecer, e aí nós queremos resolver da nossa própria forma, mas Jesus diz, espera aí. Por quê? Porque daqui a 10 dias vai acontecer a festa, que já é natural as pessoas virem, e nessa festa vão ter pessoas, e através de vocês, essas pessoas vão ouvir falar de mim. Cada um na sua própria língua. Cada um vai ouvir segundo a sua própria língua. No versículo 11, na parte B, diz, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? Como? Aí o que me faz entender é, por que é que o Espírito Santo encheu essas pessoas de maneira tal que eles puderam falar novas línguas? A resposta está aqui. Por quê? Para que eles pudessem anunciar as grandezas de Deus. Eles só puderam falar em novas línguas para que pudessem anunciar a grandeza de Deus. A primeira pregação do Evangelho feita nessa terra foi sobrenatural para que cada pessoa que estivesse ali pudesse ouvir o que aqueles homens estavam dizendo. E sabe o que eles disseram? Sobre as grandezas de Deus. E é assim que nós cristãos devemos nos comportar nas oportunidades que nós temos. O que nós devemos falar quando estamos conversando sobre o Evangelho? Falar sobre as grandezas de Deus e não como Deus é bom, tão bom que realiza os nossos próprios desejos apenas. O que nós devemos falar quando nós estamos cheios do Espírito Santo é que Deus deu o seu Filho unigênito, sem mancha, sem pecado, para morrer em nossos lugares, que nós éramos sujos, pecadores, mas fomos resgatados através da grandeza de Deus. É o que nós cantamos aqui agora. Impressionante, ousado. É sobre essas grandezas que nós devemos cantar. É sobre esse amor que nós devemos falar. Quando nós temos a oportunidade de dizer, irmão, você não sabe o que aconteceu. Tem um trechozinho disso na internet, de um pastor dizendo, nessas igrejas neopentecostais, um pastor dizendo, irmão, quanta bênção. Eu estava buscando um carro e Deus me deu um carro. Amém, aplauda o Senhor. Irmão, quanta bênção. Eu estava orando a Deus para me dar uma casa, Deus me deu uma casa. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, quanta bênção. Irmão, quanta bênção. Eu estava orando e aí eu precisava de um aumento de salário, Deus me deu um aumento de salário. Amém, passa. Irmão, quanta bênção. Eu era pecador e o Senhor me libertou. Não, irmão, a bênção. A pergunta que fica é, existe bênção maior do que essa? Porque para todas as outras coisas, como dizia a propaganda, o Visa lá pagava. Para todas essas outras coisas, você vai trabalhar um pouquinho e você paga. Principalmente os mais novos, os de 14, 15, 16 anos. Você não precisa ser bom não, irmão. Você precisa ser mediano para você conseguir alguma coisa na vida, porque a régua está baixíssima. Você não precisa ser extraordinário, não. O QI, o G, não. Você precisa ser meia boca, mais ou menos, e você já está no lucro. Se você conseguir ler um livro no ano, você já está no lucro. Conseguir fazer cálculo de mais e menos, você já está no lucro, porque os de 15 anos, 16 anos é formar aura. Então você precisa ser meia boca. Então olha só. Qual que é a grandeza? Comprar uma casa, comprar um carro, viajar para a cidade que você quer? Isso não é problema. Isso não é dificuldade. Trabalha um pouco, planeja, compra. Eu quero um carro. Itaú financia, Santander financia, consórcio dá o seu jeito. Eu quero uma casa. A Caixa Econômica Federal faz em 420 vezes, vai passar o ano todo pagando, mas vai ter uma casa. Esses problemas são resolvíveis.
o que não era resolvível, o que não era possível ao homem ser resgatado. Tanto é que Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que nós fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é resgate? Sabe o que é resgatado? Alguém que era impossível de sair por conta própria. Isso que significa a palavra resgate. Quando você vê o carro de bombeiro e está escrito a palavra resgate, ele está indo ajudar alguém que não consegue sair com as próprias pernas. A casa está pegando fogo, o que o bombeiro faz? Sobe lá, joga água, vem com a escada, coloca a sua vida em risco para salvar aquela pessoa, porque sozinha ela não conseguiria. O salva-vidas no clube, na praia, ele só está lá porque vai ter alguém lá, provavelmente, que não sabe nadar e vai pular na piscina mesmo assim, e ele não vai conseguir sair de lá nadando com as próprias pernas. Aí vem o salva-vidas, pula e o tira. Sabe o que as grandezas de Deus querem anunciar? É que era improvável a mim, era improvável a você encontrar quão grande salvação, mas mesmo assim o Senhor nos salvou. Sabe o que era impossível a mim e a você? Não é pagar o boleto de amanhã, eu também tenho muito para pagar. E eu também estou igual a você, pensando como será o amanhã. Mas o meu problema maior não é quantos boletos temos para pagar. O meu problema maior não é o problema de saúde que eu estou passando hoje, agora, nesse momento. O meu problema maior era, eu estava perdido, desacreditado. Talvez você andava pelas ruas e as pessoas olhavam para você e diziam, não tem chance, não vai dar em nada, está fadado a morrer da forma que está. Mas Jesus foi lá e te resgatou. Essas são as grandezas de Deus. Essas são as grandezas que esses homens foram cheios para anunciar, que nós estávamos perdidos, mas fomos resgatados. Essa foi a primeira pregação do Evangelho e tem que continuar sendo a pregação do Evangelho. As grandezas que Deus tem feito através da vida daqueles que os pertencem. O Espírito Santo fez aquelas pessoas ouvirem homens que estavam cheios dele. E a pergunta que não quer calar é, o que poderíamos fazer para o Senhor se andássemos cheios do Espírito Santo? O que poderíamos fazer para o Senhor se andássemos cheios do Espírito Santo? E o texto termina dizendo que as pessoas não entenderam o que o Espírito estava fazendo. Versículo 12 e 13 diz assim. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombaram dizendo, eles estão bêbados. Alguns não entenderam, outros zombaram. E normalmente é assim que o mundo age quando Deus está fazendo alguma coisa. Quer saber do mais, irmão? Um cristão não poderia ser tratado como uma pessoa normal. Nós não deveríamos ser normais. Por exemplo, a gente ora para cura, ou deveríamos orar para cura. O cristão acredita acredita no presidiário. Tem uma igreja específica que eu não sou adepto à teologia e nem ao que falam. Mas, irmão, tira esses caras do presídio para você ver o que acontece. Nenhuma igreja, nenhum cristão, nenhuma pessoa em sã consciência, melhor dizendo, acredita no moribundo que está no hospital, às vezes com câncer terminal. Mas liga para um crente cheio do Espírito Santo para ver se ele não vai lá. E se o Espírito Santo fala no coração dele, ora para curar, se o cara não ora. O médico dizendo, eu gosto disso na medicina, pelo menos nos médicos normais, né? Talvez não cristão, mas no médico normal, que não tem a frescuragem do ateu lá. O médico normal é assim, ó, depender de mim, esquece. Tudo que poderíamos fazer, fizemos. Acredita em Deus? Acredita. Então agora é com Ele. Aí o cristão cheio do Espírito Santo sai de lá, às vezes triste no coração, mas fervoroso, dizendo, é com o Senhor. Se é com o Senhor, é com o Senhor. Não é mais comigo, não é mais com o médico, ninguém mais pode ajudar. Cristãos não poderiam ser tratados como pessoas normais. Por exemplo, a gente ora para expulsar demônio. Que loucura.
Ou pelo menos deveríamos orar. Aí chega alguém torcendo, cheio de mazelas, cheio de problema, aí vem um crente maluco, coloca a mão e expulsa o demônio, não no seu nome, mas no nome de Jesus. A gente ora para conversão, ou seja, para alguém que está indo para uma mão que é morte, que é pecado, a gente ora para aquela pessoa se converter e se arrepender dos seus pecados. Um cristão não deveria ser considerado uma pessoa normal. O mundo não entende, mas todo aquele que foi cheio do Espírito Santo, ele se torna esquisito para os outros. O cristão é esquisito. O cristão é o único ser que diz que os prazeres do mundo não são bons para a sua carne. Aí entra naquela questão de quem é cheio do Espírito Santo, ele pode pecar, mas ele não peca em paz. Quer saber se você foi salvo ou não? O teste é, como eu me sinto quando eu cometo algum pecado? Se você peca e diz, pequei, vou refazer a rota para que eu não possa pecar de novo, foi encontrado por Cristo Jesus, porque o ímpio não liga para isso. Agora o ímpio, ele está pecando, ele quer pecar mais, mas o servo de Deus, ele é esquisito, ele é estranho. Nem quando o cara se desvia, irmão, eu já me desviei dos caminhos do Senhor com 17 anos de idade, me afastei dos caminhos do Senhor, 8 meses no inferno, Senhor, vivendo no inferno. 8 meses fazendo coisas inacreditáveis. Mas eu pecava com força, mas não pecava em paz, acredita? Me lembro de vezes estava bebendo no bar em frente à casa do homem que era meu pastor. E a família dele. Aí dava domingo, eu estava na frente do bar, na casa dele bebendo, e aí saía ele e a família. Às vezes ele saía de lá e ia no bar me abraçar. E aí o que eu fazia normalmente? Eu me escondia no banheiro, virava de costas, botava um boné no rosto, para ninguém me ver. Mas algumas vezes, eu tive vontade de largar o copo de cerveja onde estava e sair correndo dizendo, eu não aguento mais isso aqui não. Por quê? Porque quem nasceu de novo é estranho, é esquisito, o mundo não reconhece. Quem um dia viveu uma vida cheia, e eu não digo que foi desabitado, mas eu digo uma vida cheia do Espírito Santo, é difícil caminhar por outros locais. Por quê? Porque você anseia estar mais perto, anseia viver mais perto. É como quando você faz uma amizade com uma pessoa e você quer conversar o tempo todo, já viu isso? Faz amizade e diz, a pessoa é tão boa, mas tão boa que eu passaria horas conversando com ela aqui. Deveria ser o mesmo comportamento que deveríamos ter com o Espírito Santo, a partir do momento que fomos cheios dele. Uma vida ordinária, mas o tempo todo, Espírito Santo, psicopata, sabe? Espírito Santo, estou indo no supermercado. Tem alguma coisa para mim? Estou indo trabalhar. Tem alguém que vai ser encontrado? Estou indo para a escola. Alguém vai precisar ouvir a tua voz hoje? É assim que nós deveríamos viver. Ordinários, porém prontos para viver o extraordinário, assim como esses discípulos viveram. Você está comigo, irmão? Vamos às aplicações? Se o Júnior puder me acompanhar. Primeira coisa que nós podemos entender é que um discípulo de Jesus não deveria se mover de forma alguma sem estar cheio do Espírito Santo. Um discípulo de Jesus não deveria se mover sem estar cheio do Espírito Santo. Os discípulos ficaram exatamente aonde Jesus os mandou ficar, até serem cheios. Por muitas das vezes, nós queremos nos mover sem ouvir a voz do Senhor. E ainda mais, queremos nos mover sem estarmos cheios do Espírito Santo. Qual é a sua missão, irmão? Pregar o Evangelho. Se a sua missão é pregar o Evangelho, você é discípulo de Jesus. E se você é discípulo de Jesus, você não deveria ousar dar um passo sem estar cheios do Espírito Santo. Preste muita atenção, irmão. O que você faz é só uma fantasia. Como profissão, eu sou advogado, é só fantasia. Eu sou vendedor, é só fantasia.
eu sou médico. É só fantasia. O que você é? Embaixador do reino de Deus. Você está em algum lugar lá fantasiado de alguma coisa, de alguma profissão que você estudou para ser. Mas quem você é de verdade? O embaixador do reino de Deus, filho de Deus vivo, resgatado pelo sangue de Cristo na cruz e deveria estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Para andar completo, íntegro, cheio, transbordando. Quando assustar, dizer, por que é que eu estou falando de Jesus para esse cara que chegou aqui falando de mim sobre outra coisa qualquer? Porque às vezes o que o Espírito Santo faz é colocar o anjo da logística. Alguém sai de casa dizendo, eu preciso ouvir a voz de Jesus hoje. Aí o anjo da logística trabalha dizendo, vou colocar você no caminho do fulano de tal. Aí um crente cheio do Espírito Santo consegue reconhecer esse ponto e dizer, achei. Aí a conversa inicia falando de carro, de novela, de futebol, de qualquer outra coisa. Mas o cerne que o Espírito Santo quer dizer é, já ouviu falar de Jesus? O abraço, a conversa, o dialeto. Para que você possa falar das grandezas de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E a pergunta é, será que estamos cheios do Espírito Santo hoje? Será? Segunda coisa, não trate como escândalo. Isso é muito sério. Não trate como escândalo aquilo que é o Espírito Santo que está fazendo. Existem muitas loucuras por aí, eu sei. Muita gente doida, na igreja principalmente. Porém, Deus continua sendo Deus. Presta atenção. Deus continua sendo Deus. Existem pessoas malucas? Existem. Mas Deus continua sendo Deus. E Ele faz o que quer, a hora que Ele quiser. Talvez, assim como esses que estavam recebendo a evangelização, disseram, é loucura, estão bêbados, nós podemos fazer isso, mas presta atenção, nós devemos ter cuidado para não tocarmos naquilo que é o Espírito que está fazendo. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que algumas pessoas dizem, está cometendo blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o texto bíblico? É atribuir ao diabo alguma coisa que é o Espírito que está fazendo. Isso é blasfêmia. Porque o que Jesus estava fazendo? Curando, expulsando demônio. O que os fariseus disseram? Está expulsando demônio por demônio. Ele diz, ofendeu ao Pai, está perdoado. Ofendeu a Jesus, ao Filho, está perdoado. Ofendeu ao Espírito, não tem perdão em momento algum. Por quê? Atribuíram ao diabo alguma coisa que era o Espírito que estava fazendo. Tem algumas coisas que são doidas, parecem malucas, precisam. Existem. E algumas de fato nem bíblicas são. Mas em algumas outras coisas só nos cabe o silêncio. Porque talvez seja Deus que esteja fazendo. Por exemplo, eu estava ouvindo falar um pastor desses que vai na África às vezes. Aí ele dizendo que na África as religiões são maluquice. Então, por exemplo, bruxo voa. Literalmente. É tudo muito pesado. Muitas religiões de matrizes pesadíssimas. Então loucura acontece o tempo todo. Aí esse pastor dizendo, sabe por que Deus faz tantas coisas grandes na África? Por quê? Porque chega lá, o nível espiritual sobe. Aí tem que chegar um missionário lá, psicopata. Aí orando para raio cair do céu, para coisas inacreditáveis acontecer. Aí você pode olhar e dizer, isso não é Deus, mas talvez é o próprio Espírito que está fazendo. Coisa maluca, mas é o Espírito que está fazendo. Eu sou crítico, irmão. Eu estou tentando mudar isso. De verdade. Percebe até que no sermão parei de xingar todo mundo. Porque eu sou crítico, muito. Mas o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, dizendo, alguém que critica a todos, acha que está plenamente certo e não caminha para lugar algum. Critica todo mundo. Tem opinião sobre tudo, já viu?
na era da internet, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Às vezes eu não tenho opinião, às vezes eu tenho opinião, só não quero falar. Às vezes é Deus que está fazendo, tirando as maluquices de fato. Às vezes é Deus que está fazendo. Às vezes Deus, por exemplo, esses filmes que acontecem aí, dos milagres, que o menino cai no gelo lá, um milagre não sei do quê. Aí o menino fica internado, vai uma galera orar, e aí de repente o menino sobe. A menina da árvore lá no jardim secreto da adoração. Milagre no jardim. Eu acho que é isso. Que a menina tem uma doença na barriga, cai num buraco lá, e no buraco ela vai pro céu, sei lá, um negócio assim, e aí ela encontra com Deus e é curada. Aí você vai dizer, você crê? A pergunta é, foi curada? Foi. Como que eu vou dizer que ela não viu? Como que eu vou dizer que o menino que caiu na água lá não viu Deus em algum momento? Como que eu vou dizer, como alguns dizem, desses milagres, Deus dizendo, volta para lá que não acabou não. Aí o menino estava morto, ressurgiu, voltou dizendo, eu vi Deus. Aí eu vou dizer, não, sou religioso demais. Deus não faria isso. Talvez o Espírito Santo esteja fazendo. Imagina a notícia hoje no jornal, irmão. 120 homens no interior de Minas Gerais estão falando em alemão, em grego, em inglês. Nunca estudaram nada, mas estão falando em outras línguas. O que você pensaria, o que eu pensaria? Tudo psicopata. Jamais poderiam falar isso, mas talvez seja o Espírito Santo fazendo. Presta atenção. Deus continua sendo Deus e Ele pode continuar fazendo o que quer fazer. Nós não precisamos criticar a tudo e a todos. Às vezes, o Espírito Santo pode nos escandalizar com aquilo que está fazendo. E Ele pode. Está comigo? Terceira e última coisa para eu te mandar embora para casa. Apenas o Evangelho pode unir aquilo que o homem destruiu. Sabe o que é Atos 2, irmão? Quando Deus permite com que eles falem outras línguas. Alguns teólogos creem, e eu compartilho disso, que Atos 2 é a quebra da maldição de Babel. Lembra o que aconteceu em Babel? Todo mundo construindo torre. Bora! Nimrod, quero chegar até o céu. Uma torre tão alta que a gente toque o céu e nunca mais vai acontecer como aconteceu no dilúvio. Nimrod construindo terra. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus olha e fala, estão construindo, hein? Está subindo. O que vamos fazer? Confundir tudo. Confunde as línguas. Aí de repente um pede, me dá o tijolo. Outro diz, what? Me não entendes? E aí de repente aquela bagunça toda diz, não tem para onde ir. Tijolo? O que vamos fazer? Cada um pega a sua malinha, você fala igual eu falo, então vamos para um lado. Ou você fala português? Fala para o outro lado. Fala espanhol? Fala, então você é para o outro lado. Não dá para a gente conviver junto mais. A gente não fala mais a mesma língua. Deus confundiu a língua, porque se eles estivessem falando a mesma língua, o próprio versículo de Gênesis 6, se eu não me engano, diz que se eles continuarem assim, com a mesma união, com a mesma língua, eles podem fazer, o que impedirá aquilo que ele... Coloca aí Gênesis 6, acho que é Gênesis 6, coloca na tela aí, Gênesis 6, coloca aí, Capitão Hamilton, na tela, Gênesis 6, quero ler com você. Não, é Gênesis 7, Torre de Babel, acho que é Gênesis 7, não estou lembrado. Onde é Torre de Babel? Acha aí. Eu não lembro. Deixa eu não? Torre de Babel. Deixa eu achar na Bíblia, que é mais fácil para mim. 11? Eu estou lá no 6, hein? Ah, é verdade, é depois de... É 11. Não, mas volta. Volta lá para o 1. Acho que é 1. Volta. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. 2. Os homens partiram do Oriente e encontraram no planície. 3.
E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Pode passar. Venham, vamos construir uma cidade da torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para toda a terra. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens estavam construindo. 6. E o Senhor disse: eis que o povo era um, e todos têm a mesma língua, e isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. O que dá a entender é que, quando o povo era um e falava a mesma língua, não havia nenhuma restrição para aquilo que eles podiam fazer na terra. Deus faz, separa, não fala mais a mesma língua. Em Atos 2, o Espírito vem e diz: vou liberar uma linguagem que talvez momentaneamente um entenda, outro entenda, mas daqui a pouco todo mundo vai entender a mesma linguagem, que é a linguagem do reino. Voltemos a ser um e voltemos a fazer coisas que, se unidos na mesma língua, no mesmo pensamento, possamos fazer aquilo que ninguém pode restringir. O que a Bíblia diz é que o Evangelho pode unir aquilo que o próprio homem destruiu. Apenas isso. Não há barreiras, não há restrições, não há limitações para anunciarmos as grandezas de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, unidos em uma só língua, para anunciarmos as grandezas de Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você não sabe nem o que é isso. Talvez você não sabe o que é. O que é ser cheio do Espírito Santo? Que maluquice é essa? Talvez essa noite o Senhor quer. Você já tem um selo, já é selado, o Espírito Santo já habita em você, mas Ele quer a completude. Seus órgãos, sua saúde, sua mente, seu coração, sua família, suas finanças, Ele quer tudo. Ele quer tudo por completo. Eu te convido a orar nessa noite, para que Ele possa te encher por completo. Nós te louvamos, Jesus. E o que queremos pedir ao Senhor é que o Senhor nos complete, Pai. Que nós possamos sair deste lugar cheios do Espírito Santo. Possamos sair deste lugar transbordando do Teu Espírito, Pai. Somos pecadores maus, mas queremos no nosso ordinário. Meu Deus, às vezes, no momento da venda, aqueles que são vendedores, no momento daqueles que estão atendendo alguma pessoa, daqueles que estão conversando com alguma pessoa, nesse momento ordinário, Pai, nós queremos viver o extraordinário do Senhor. De repente, possa acontecer algo que nós possamos anunciar as suas grandezas. De repente, Pai, aquela pessoa possa abrir o coração e o Senhor possa nos usar para anunciar aquilo que o Senhor quer anunciar, Pai. Tome o nosso coração, a nossa mente, nossa língua, para que possamos fazer a Tua vontade. E que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo e possamos viver uma vida segundo a Tua vontade e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E você que crê, aplauda ao Senhor Jesus no seu lugar.